Histórias do Caminho, José de Arimateia. Há um período que o coração sequioso de paz, de amor, de algum consolo, já cansado das ilusões do mundo, busca reconforto onde se beba da água da fonte que realmente cesse a sede. É neste momento que reconhecemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nenhum de nós chegará ao Pai senão por intermédio dele. Assim também se deu com José de Arimateia. No momento do infame Calvário do Cristo de Deus, passou por cima de tudo e dirigiu-se a Pilatos e requisitou o corpo do Senhor, e foi além, cuidou que a sepultura que era de seu pertencer, de José de Arimateia, fosse o condigno local para sepultamento do corpo, que para a alegria do mundo viria a ressurgir após 3 dias e vencer a morte, provando que a vida é eterna. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não-lo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. E encarna aquele que é a luz do mundo, o imenso sol da humanidade, Jesus, o Cristo de Deus. Maria já se encontrava refeita e acostumada às altas vibrações espirituais. Suas faculdades, com a presença de Jesus, desabrocharam de modo a perceber entidades bem mais elevadas do que poderia imaginar, em completa vigilância, para manter a ordem em torno do Senhor. Passados os dias determinados pela lei, José e Maria levaram a criança ao templo, cumprindo assim seus deveres. Havia muita movimentação e muitos subiam as escadas de cabeça baixa, mulheres envergavam mantos e véus, contritas na fé que possuíam no coração, para melhores esclarecimentos. Na parte espiritual, notavam-se muitos espíritos, como se fossem os próprios homens, com as mesmas devoções. Oravam em voz alta e cantavam os salmos de joelhos, fora dentro do templo. A desencarnação, por vezes, pouco muda na vida de aquele que perdeu a roupagem física, é o mesmo, nas mesmas condições de vida que levava na Terra. A falta de escolas com diretrizes verdadeiras sobre as questões espirituais prende por muito tempo as almas em zonas inferiores, hipnotizadas por ilusões ensinadas por falsas crenças. O Cristo estava na Terra, para despertar os espíritos que ainda dormiam, para lhes ensinar a verdade que liberta. Maria subia as escadas levando o menino junto do seu coração, envolto cuidadosamente em mantos que as suas delicadas mãos teceram, tendo José ao seu lado, ajudando-a a subir os degraus, com toda a euforia de um tutor. Apareceram 3 levitas à frente deles, como se já fossem conhecidos de velhos tempos. Maria assustou-se levemente com os 3 senhores, saídos por detrás das colunas. José tomou a dianteira da esposa, mas logo reconheceu os personagens que foram se identificando, eram essênios. Abraçaram José, que também o era, com muita emoção, dizendo: companheiro de fé, alegramo-nos em ver-te nesta casa de Deus, juntamente com tua mulher agraciada. Já sabemos da notícia de que o teu lar é a porta do céu. Nele és o profeta maior, o Messias anunciado. Já temos certeza, mas queremos vê-lo ante a luz do sol e pedir às estrelas que o abençoem, em nome de Jeová. Maria apertou mais o filho contra o peito e os interrogou com delicadeza: quem sois? De onde viestes e por que motivo desejais ver nosso filho? Um dos 3 levitas aproximou-se mais de Maria, desvencilhou-se de um lado do rico manto que cobria a túnica que poderia identificar sua hierarquia e disse com humildade: eu sou José de Arimateia, conheço e faço parte da fraternidade dos essênios e assim vos falo por saber que também pertenceis a ela. Maria tranquilizou o semblante,
uma vez que a fraternidade essênia era para sua família um grupo de seres amáveis e protetores. Olhando para José seu esposo, viu que ele se alegrava com a presença daqueles companheiros de trabalho e benevolência. Naquele momento solene, a filha de Nazaré entregou por uns instantes o fardo sagrado a José de Arimateia. Este abriu, com um gesto delicado, o manto que cobria o menino Jesus, e notava-se em seus lábios um sorriso que partia do coração dizendo: Como Deus não se esquece dos homens! O Senhor ouviu as orações dos sofredores, dos injustiçados. Em meus braços, cito que está todo o mundo, e quem dirige o mundo. Glória a vós damos, Senhor Deus, por essa motivação de alegria para todos os povos, por esse caminho de tranquilidade para todas as nações e que todos os anjos, como testemunhas, ouçam o que vou falar. Estarei ao vosso lado, pastor inconfundível, em todos os dramas que porventura surjam em vosso caminho. Quero ser o braço onde podereis apoiar-vos, para dar o testemunho que o destino vos pedir. Grande Senhor do Universo, se for do vosso agrado, cederei o meu lugar, caso convier aos vossos desígnios, para que este sol em forma de criança possa iluminar mais e mais. Maria, ao ouvir as palavras de José de Arimateia, sensibilizou-se e as lágrimas desceram em seu formoso rosto, dando-lhe uma feição divina, de verdadeira mãe de todas as criaturas do mundo. E assim se deu o primeiro encontro de José de Arimateia com Maria Santíssima e o menino Jesus. Ouvindo o Mestre. José de Arimateia era distinto cavalheiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus, à última hora. Efetivamente, não podia aceitar, de pronto, as verdades evangélicas e nem se comprometer com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe, de perto, as ações generosas. Visitará Cafarnaum e Betsaida, reiteradas vezes, e, dono de um coração bem formado, condoia-se da sorte dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba. Afligia observar criancinhas desprotegidas e nuas, ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno, em derredor das águas, confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o, sinceramente, na qualidade de amigo fiel. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico em sentido inferior que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o Mestre e o amassem, tanto quanto ele mesmo. Jesus, porém, se não deixava de atender aos irmãos humildes que lhe traziam os filhos da necessidade e da desventura, não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder. Em razão disso, o seu valoroso admirador de Jerusalém muitas vezes sentiu estranheza, em face do procedimento do Mestre, que se retraía com discrição singular. Os sacerdotes do templo e autoridades farisaicas, invariavelmente, sentiam-se honrados com a apresentação de romanos ilustres. Mas Jesus era diferente. Guardava uma atitude respeitosa, com admirável economia de emoções e palavras, quando em contato com os poderosos da terra. Ele, que se revelava alegremente aos pequeninos abandonados, mantinha-se fundamente reservado ante as autoridades intelectuais e políticas, como se fortes razões interiores o compelissem à vigilância. Conta-se que, certa vez, quando se abeirava do lago, em companhia de Simão Pedro, no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia, de súbito, fazendo-se acompanhar de 3 amigos que, pela vestimenta, denunciavam a condição de áulicos imperiais. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o Messias, junto de Simão, apresentou-lhe os companheiros.
Este é Pomponio Comodiano, patrício notável, com funções de assessor no gabinete do prefeito dos pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E, como se quisesse comover o Nazareno, continuava: muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Jesus cumprimentou-o num gesto amigo, e José passou a outro. Este é Flávio Graco Acúrcio, questor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolvem, no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalho incessante, como elevado servidor do bem público. O mestre repetiu a saudação, e o amigo apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre, que desempenha as funções de legado do imperador, em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, noutro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós, achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. O mestre saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimos, até que Pomponio exclamou, depois de alijar pequenina folha seca que o vento lhe depusera na túnica: é muito diferente dos nossos magos. É grave e triste. Sim, acrescentou Acúrcio, minha feiticeira do esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. Na porta de Hóstia, aduziu Agrícola, pedante e sarcástico, temos o nosso adivinho, que me oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo, descobriu o paradeiro das joias de Odúlia, que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores, quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou-o, em tom afável: não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu: já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu, por algum tempo, os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los com sublime serenidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper, e falou: Romanos, em verdade há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ócios dos homens indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros e sim a solução de interesses eternos do espírito que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometereis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus. Em seguida, fez longa pausa, que os circunstantes não cortaram, e concluiu: em verdade, porém, vos afirmo que se cumprirdes, desde agora, os deveres referentes aos títulos com que vos apresentais, servindo conscientemente à justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai, desde hoje, e o Pai estará em vós. Os presentes entreolharam-se, espantados. E quando retomaram a palavra, o Messias Nazareno já se havia despedido de José de Arimateia e atravessava as águas do grande lago, em companhia de Pedro, em busca da outra margem. Um amigo fiel. Diz o Eclesiástico capítulo 6, versículo 14 que o amigo fiel é uma forte proteção, quem o encontrou, encontrou um tesouro. O meigo Rabi da Galileia, modelo e guia, não prescindiu dos amigos, antes exemplificou e falou a respeito da amizade. Um deles se revelaria, especialmente, logo após a morte de Jesus.
Chamava-se José e era de Arimateia, cidade da Judéia. Lucas capítulo 23, versículo 51 a ele se refere como quem também esperava o reino de Deus. Homem rico, segundo identifica o evangelista Mateus, era membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. Também conhecido como Sanhedrin, formava a suprema magistratura judaica. Ao tempo da condenação de Jesus, denota-se que tinha poder para pronunciar a condenação à morte, que devia, então, ser ratificada e executada pelo procurador da Judéia. Era composto de 71 membros, de 3 classes: os anciãos, representantes da aristocracia leiga, os pontífices e os escribas, geralmente do partido dos fariseus. O sumo sacerdote era o presidente. Conforme os apontamentos de Lucas capítulo 23, versículos 50 a 53, José era um homem bom e justo e durante a audiência que condenou Jesus, não concordou com a determinação dos demais, nem com os seus atos. Embora, ocultamente, por medo dos judeus, era discípulo de Jesus, afirma João capítulo 19, versículo 38. Ele havia mandado esculpir em rocha o seu sepulcro, o que era costume entre aquele povo. Não raro, registre-se, ligavam maior importância e dispensavam mais carinhosos requintes à moradia do corpo morto do que à casa do corpo vivo. O sepulcro se encontrava em um jardim da sua propriedade, numa esplanada do Gólgota, a cerca de 30 metros do local da crucifixão. Estudos arqueológicos demonstram que os sepulcros cavados na rocha obedeciam quase sempre a um padrão semelhante: uma porta de pouco mais de 1 metro de altura, por quase 70 centímetros de largura, dando acesso a uma câmara interna de pouco mais de 2 metros de comprimento por quase 1 metro de largura. De um dos lados, havia um nicho ou sarcófago bastante amplo para caber um corpo humano, elevando-se cerca de 65 centímetros do nível do solo da câmara. Nos séculos 12 a 11 a.C., o cadáver era colocado com a cabeça orientada para leste e o corpo para o sul. No caso de Jesus, tudo se deu muito depressa, pois que estava para iniciar o preceito sabático do repouso absoluto. Tão logo concretizada a morte, José de Arimateia foi ter com Pilatos e destemidamente requereu dele o corpo do amigo. Temia, sim, que o lançassem em vala comum, junto com os corpos de outros celerados. Pilatos cedeu de imediato. Talvez porque ainda estivesse um tanto perturbado pelo recado de sua esposa, que sonhara com o acusado daquele dia fatídico, ou com as palavras misteriosas do condenado, ou por não ter achado nele culpa alguma. Interessante anotar-se que, se durante a vida pública do Nazareno, José de Arimateia se manteve discreto, oculto, como afirma o evangelista João, após a morte do amigo, ele tudo enfrenta, sem temor. Com a aquiescência do procurador, José retorna apressadamente ao Calvário para frustrar qualquer tentativa brutal dos soldados, com respeito ao corpo que desejava resgatar. Antes do pôr do sol, ele providenciou, junto com Nicodemos, a retirada do corpo da cruz. Eram 2 amigos do Cristo que ali se manifestavam. Estranhamente evidencia-se, sem nenhum propósito de crítica, que não foram os parentes que diligenciaram o sepultamento, nem os discípulos que com ele haviam convivido por quase 3 anos. Os 2 homens trabalharam afanosamente, mas de forma apressada, embalsamando o corpo, cobrindo-o todo com uma mescla de mirra e aloés, resinas aromáticas muito comuns no Oriente. Parte dessas substâncias era reduzida a pó, parte a líquido ou pasta glutinosa. Embebidas as tiras de pano nessas essências, eram enfaixados cuidadosamente os membros, um a um, começando pelos pés, depois os braços e terminando pelo tronco. O corpo ficava todo envolto em ataduras e faixas empastadas em goma odorífera. Alguns textos apontam que teria sido o próprio José de Arimateia quem trouxe o lençol de linho e o sudário para envolver o corpo e cobrir o rosto, outros dizem ter sido Nicodemos. Com todo cuidado, depositaram o corpo no túmulo e envolveram a pesada laje, fechando a boca da câmara rochosa. Os evangelhos nada mais relatam a respeito de José de Arimateia, após a morte de Jesus. Em outras fontes existem poucas informações.
Uma delas o identifica como quem seguiu o discípulo Filipe, até a Gália, atual França, de onde teria chefiado um destacamento para a Britânia. Comentários finais. Não há nenhum ser ao contato com nosso Senhor Jesus Cristo, que não modifique seus pendores, e nos colocamos a pensar, quando foi que o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo nos tocou? Profundo, penetrante, iluminando as trevas interiores do ser. A segunda questão: quando foi que nós aceitamos esse olhar profundo do meigo Rabi da Galileia? As leis divinas estão impressas na consciência do ser. Todos nós sabemos o que é certo, e se ainda houver alguma dúvida basta nos perguntarmos, quantas lágrimas do próximo vai custar a nossa felicidade, e acreditando seguramente na imortalidade da alma, e na reencarnação, a certeza que as lágrimas que foram derramadas por nossas faltas serão convertidas em sorriso em futuras reencarnações por nós mesmos, em desfazendo os erros cometidos com o fruto de imenso arrependimento e trabalho. Portanto, feliz seremos quando de fato viermos a semear a fraternidade e fazer uma lágrima sorrir, trazendo nova esperança por onde formos. Assim já nos educou Jesus, a luz do mundo. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 1º, da Lei Divina ou Natural, Conhecimento da Lei Natural. Questão 625. Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médium João Nunes Maia, capítulo A Mãe de Jesus, página 351. Lázaro Redivivo, Espírito Irmão X, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, Ouvindo o Mestre. FEP 01, Chouraqui, André. Viver e Sobreviver. Em Os Homens da Bíblia. São Paulo, Companhia das Letras, 1990. Porta 2, capítulo 2. Item I, a Sepultura. 02. Readers Digest. Seguindo os passos de Jesus. Em Depois de Jesus. O triunfo do cristianismo. 1999, capítulo 1. 03. Roden, Roberto. A Sepultura de Jesus. Em Jesus Nazareno. 6, edição. São Paulo, União Cultural. V2, capítulo 190. 04. S. Garofalo e.ol. A Ressurreição. Em Vida de Cristo. São Paulo, Paulinas, 1982. Capítulo 17. 05. Van de N. Borne, a. José. ____. Dicionário Enciclopédico da Bíblia. 3, edição Petrópolis, Vozes, 1985. 06, Sinédrio. Op. Ci.